Aleluia, glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim da Fé, mais um momento especial dessa palavra da fé chegar ao teu alcance, chegar na tua casa, no teu trabalho, no ônibus. Eu não sei onde é que você está agora nesse momento, mas eu creio que essa palavra vai alcançar a sua vida, amém? Fica ligado conosco, fica conectados, aproveita aí, pega aí o compartilhamento dessa palavra aí no nosso canal do YouTube, envia para alguém, compartilha com alguém, eu não sei, talvez tenha alguém no hospital acompanhando algum parente, algum amigo, envia para ele, pede para ele ficar conectado, que eu creio que essa palavra vai gerar fé ao coração de todos aqueles que estiverem ouvindo. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai amado e Pai santo, nós queremos entronizar o Senhor nesse momento, Pai. O Senhor é exaltado, o Senhor é entronizado, Pai. O teu nome é santo, nós queremos exaltar a tua palavra, Pai. Nós queremos dizer que a tua palavra foi enviada até nós, ela nos salvou, nos sarou, nos livrou daquilo que era mortal. Muito obrigado pela tua palavra ter chegado até as nossas vidas. Nós acolhemos ela nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que eu quero bater um papo com você hoje, vai ser um pouco mais, enfim, tentar te explicar, ensinar algumas coisas daquilo que o Senhor tem me ensinado, daquilo que o Senhor tem acrescentado na minha vida e eu tenho praticado e vivido, tenho colhido muitos frutos. E eu creio que isso pode lhe ajudar também. É sobre nós termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vivermos uma vida cheia do Espírito. Eu não sei se você entende, mas hoje nós vivemos numa dispensação chamada dispensação da graça. Essa dispensação da graça é um período em que Deus estabeleceu para a graça dele estar disponível, para o favor dele estar disponível. Muitos também o chamam da dispensação do Espírito. É um período onde o Espírito de Deus é Senhor aqui na terra sobre a vida daqueles que deixam ele ser Senhor. Né? O Espírito Santo é esse cavaleiro. Então, se você crê, o convida, ele entra. Então, a proposta é nós vivermos cheios desse Espírito, cheios do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos vivendo na dispensação do Espírito. Eu não sei se você entende isso, compreende isso, mas você vai passar bem por situação que for, se você estiver numa plenitude ou cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos instrui muitas formas e muitas maneiras de nós vivermos cheios do Espírito. Amém? Vamos começar? Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16. João 14, 16, a palavra do Senhor diz assim: Eu rogarei ao Pai, isso é Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Existe, irmãos, uma dupla obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de nós, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor, como nosso Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós, né? Essa natureza nossa é mudada, nós somos feitos nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, o papel dele habitando em nós é começar a moldar o nosso caráter, começar a moldar a nossa estrutura, estabelecendo essa nova natureza de Deus em nossas vidas, e a Bíblia fala sobre o Espírito Santo sobre nós, sobre um revestimento de poder, sobre essa unção, né? Ou esse poder de Deus sobre as nossas vidas que nos capacita para desfazer as obras do diabo, para cumprir o propósito de Deus na terra, para executar coisas, para realizar coisas, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então essa dupla obra do Espírito Santo em constante movimento sobre nós, dentro de nós. E a proposta é você estar cheio dela. Para que o seu caráter seja transformado, você está cheio do Espírito, para que as suas ações sejam movidas pelo Espírito Santo. Para que as suas decisões sejam regidas pelo Espírito Santo. Se você está cheio dele, você vai se mover com ele. Eu não sei se você sabe, mas
Estar cheio do Espírito Santo, deixa eu ler isso aqui para você, é estar mais consciente do Espírito atuando em nós e através de nós do que do mundo. Quando eu estou cheio do Espírito, eu estou mais consciente do Espírito em mim, eu estou mais consciente do Espírito se movendo através de mim do que o que está no mundo. Porque o que está no mundo nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Então, se eu estou cheio dele, se eu me encho cada vez mais dele, eu vou estar mais consciente dele em mim. Eu vou estar mais consciente dele comigo e habitando em mim. Dele se movendo em mim, se movendo através de mim. Romanos capítulo 8, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, vida e paz. Vida e paz. A NVI diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é ou para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu não sei se você entende isso, mas a proposta do Senhor é que você se incline para o Espírito. Se eu me inclino para o Espírito, eu vou me encher daquilo que o Espírito tem. Eu vou receber daquilo que o Espírito tem. E a Bíblia diz que eu vou estar desfrutando de vida e paz. Os que se inclinam para o Espírito vão desfrutar de vida e paz. Pastor, então o viver cheio do Espírito, o estar mais consciente do Espírito em mim, o estar mais consciente do Espírito se movendo através de mim, eu inclinando a minha mente ou o pendor dela, dando não para a carne, mas o pendor da minha mente dando para o Espírito, para as coisas do Espírito. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, quando eu me inclino para as palavras de Jesus, quando eu me inclino para as coisas do Espírito, a Bíblia diz que eu vou desfrutar de vida e paz. Então existe uma proposta da parte de Deus e um benefício em se viver cheio do Espírito, em se estar mais consciente do Espírito em nós, em estar mais consciente do Espírito através de nós. Colossenses, no capítulo 3, você pode abrir comigo lá, por favor? Colossenses, capítulo 3, verso de número 16. Colossenses 3,16. A palavra do Senhor diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Se Jesus disse que as palavras dele são espírito em vida, e a proposta aqui em Colossenses 3,16 é que essa palavra não só habite em nós, mas habite em nós de maneira rica ou de maneira cheia. Se é que eu posso dizer assim, porque a palavra do Senhor, irmãos, é espírito e é vida, e a proposta é que você tenha uma vida ou que você viva cheio do Espírito Santo. Se eu vivo cheio do Espírito Santo, eu me inclino para as coisas do Espírito. Se eu vivo cheio do Espírito Santo, as minhas decisões não vão ser baseadas no externo ou no que o mundo traz informação. As minhas decisões vão ser regidas ou guiadas ou direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque habita ricamente em mim, habita ricamente em você, meu irmão, a palavra de Cristo. E essa proposta é uma decisão nossa. É uma questão nossa. Eu decido me inclinar para a palavra. Eu decido me encher da palavra. Eu decido me encher do Espírito. Eu decido renovar a minha mente. Eu decido, como Romanos 8,5 diz, inclinar a minha mente como pender para as coisas espirituais. Eu vou desfrutar de vida e paz. Se você for ler tanto Lucas 4 quanto Mateus 4, fala da tentação de Jesus. Eu acredito que você já conhece esse texto. E nesse texto, no início, em Lucas capítulo 4, antes de Jesus iniciar, a Bíblia diz que antes de Jesus entrar no deserto e ser tentado pelo diabo, como a palavra nos instrui, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito,
foi conduzido ao deserto e foi tentado por Satanás, cheio do Espírito. Meu irmão, eu pego isso com entendimento para mim. Será que eu vou conseguir resistir à tentação sem estar cheio do Espírito Santo? Será que eu vou conseguir passar pelas tentações, pelas provações, sem estar cheio do Espírito Santo? Se Jesus precisou estar cheio do Espírito Santo para resistir ao diabo e ele fugir dele, isso foi cheio do Espírito Santo, eu também preciso, você também precisa estar cheio do Espírito. Pastor, e como que Jesus, cheio do Espírito, resistiu ao diabo? Ele fez isso porque a palavra de Deus habitava ricamente nele. Porque a palavra habitava ricamente dele e ele estava cheio da palavra, quando a tentação vinha até Jesus, Jesus dizia, está escrito. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Está escrito. Está escrito. Irmãos, você só vai conseguir botar a palavra para fora, exalar palavra, se você estiver cheio da palavra. A proposta de estarmos cheios do Espírito é estar cheio da palavra também. Também é estar cheio do Espírito quando eu estou cheio da palavra. Por quê? Porque a palavra é viva. A palavra que vos tenho dito são Espírito e são vida. Estou cheio da palavra, estou cheio do Espírito. Estou cheio da glória do Senhor. Estou cheio da verdade de Deus. Estou cheio da bondade do Senhor. Só assim, irmãos, você vai conseguir resistir à tentação, passar bem na provação, cheio do Espírito Santo e respondendo ou agindo exatamente como Jesus nos instruiu, como Jesus fez. Em Efésios, capítulo 5, abre sua Bíblia lá, por favor. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Está recebendo da parte do Senhor? Oh, glória a Deus! Conforme eu falo para você, eu estou sendo edificado. Que o primeiro ouvido que ouve o que eu estou falando sou eu mesmo. Então, fé também está chegando ao meu coração. Amém? Em Efésios capítulo 5, no verso 18, a palavra do Senhor diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Enchei-vos do Espírito, não se embriague com vinho num qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando. Você não vai ser cheio do Espírito, isso é mais uma chave de boca fechada. Enchei-vos do Espírito, falando. E ele dá instrução sobre o que falar, salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando ao Senhor com graça no vosso coração, instruindo e aconselhando uns aos outros, mas o que rege aqui como padrão é enchei-vos do Espírito falando. E a comparação é não se embriague com vinho, mas encha do Espírito. Por que essa comparação de embriaguez com vinho e com o enchimento do Espírito Santo? Se você voltar lá para Atos, no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados e foram vistos línguas repartidas como de fogo. E a Bíblia diz que pousou uma sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E aí, a partir daquele momento, quem estava do lado de fora olhou para eles e falou: eles estão bêbados. A gente está entendendo até o que eles falam nessa língua estranha. Eu estou entendendo na minha própria língua o que ele está falando nessas línguas estranhas. Eu entendo no meu idioma, o outro entende no idioma dele. E eles parecem que estão meio que embriagados. Isso é vinho, essa hora do dia. Eles só podem ter bebido alguma coisa. Eles estão embriagados, só pode ser. Mas a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, agora não só com o Espírito Santo habitando dentro dele, mas agora Pedro está revestido de poder. E ele diz assim: rapaz, varões,
O que vocês estão vendo aqui não é embriaguez de vinho. O que vocês estão vendo aqui é o que Joel prometeu, ou o que Deus prometeu através do profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Irmãos, eu acho maravilhoso essa comparação com a embriaguez, porque eu não sei se você já percebeu, um bêbado ele não faz muita questão. Um bêbado ele não está pensando no que está acontecendo ao redor dele. Um bêbado normalmente é muito rico, paga para todo mundo a rodada. Um bêbado não lembra da situação que está vivendo. Um bêbado ele está esquecido de tudo, ele vive cantando, ele abraça todo mundo, ele está rindo à toa. Mas assim que passa o álcool, a realidade chega para ele. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: se você viver cheio do Espírito, o que vai te dominar é uma realidade espiritual das Escrituras. Os seus sentidos vão enfraquecer, a sua razão vai enfraquecer e o Espírito vai ficar mais forte. O Espírito vai tomar a frente. Você vai estar tomado, oh aleluia, cheio do Espírito Santo. Você vai estar respondendo não por uma circunstância externa, mas como um bêbado que é rico, paga para todo mundo, você vai estar respondendo como as Escrituras diz, porque você vai estar cheio, tomado do Espírito de Deus. Cheio do Espírito de Deus. E a Bíblia diz em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, 19, falando. Pastor, falar o quê? Segundo começou em Atos, falar em outras línguas também. Segundo Paulo diz em Colossenses 3,16, deixar habitar ricamente em mim a palavra de Cristo. Falando a palavra, falando em outras línguas. Em Atos 4, volta lá, por favor. Olha também que interessante, como é que aquele povo que estava orando, depois dos discípulos terem sido perseguidos. Atos 4, versículo 31. Abre sua Bíblia lá comigo, rapidinho. A Bíblia diz que eles foram presos, né? E a igreja estava em incessante oração por Pedro e por João, que tinha curado um homem na Porta Formosa, tinha sido Pedro, tinha sido preso, e a igreja estava orando por eles. E aí no versículo 31, já ao final dessa oração, a Bíblia diz assim, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, depois de um período de oração, aquele pessoal saiu cheio do Espírito Santo. E as ameaças que tinham sido feitas para eles foi ignorada. E eles estavam anunciando a palavra agora com mais ousadia, com mais intrepidez. Irmãos, só podia fazer isso cheio do Espírito Santo porque os camaradas estavam presos. Foram presos exatamente por fazer o que Jesus tinha mandado. Mas eles começaram a orar com a igreja. Eles começaram a orar a palavra. Se você for ver o que eles estavam orando, eles estavam trazendo à memória aquilo que dava esperança do que a palavra de Deus dizia. Senhor, olha para as suas ameaças, concede ao teu servo mais ousadia. Porque eles entendiam o comissionamento que Jesus havia deixado para eles. De ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Não dava para sair fazendo isso de maneira natural. Tinha que estar cheio do Espírito Santo. Irmãos, os tempos que estamos vivendo hoje, né? Esse período crítico no mundo, na humanidade. Meu Deus do céu, meu irmão, não dá para passar por isso de maneira natural e você sair bem. Para você sair bem disso, você vai ter que passar por isso cheio do Espírito Santo. E nós estamos aqui com esses boletins da fé a cada dia, com os nossos cultos, te enchendo da palavra, te enchendo das Escrituras, para que você se encha do Espírito. Fique rico da palavra de Deus, deixa ela abundar ricamente sua vida, para você passar bem por isso. Ter uma vida cheia do Espírito, constante. Não oscilando, né? Vai bem, aí vai mal. Vai bem, vai... Não, é crescendo. A vereda do justo como a luz da aurora, brilhando, 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 brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu não sei se você entende essa proposta do Senhor para as nossas vidas.
A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai anunciar as coisas que hão de vir. Deixa eu ler com você esse texto. É melhor, deixa eu ler, vamos deixar a Bíblia falar. Amém? João 16, Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, ele vos guiará a toda verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Pastor, quer dizer que o Espírito Santo pode me anunciar as coisas que hão de vir? É, meu irmão. Agora, essa proposta é para crente cheio do Espírito Santo, cheio dele, transbordando dele, aquele que se inclinou, deixou o pendor para o Espírito e não deixou esse pendor, esse inclinar ser para a carne, mas para o Espírito, deixou habitar ricamente nele a palavra de Deus, se revestiu de poder. Revestimento de poder, deixar com que essas orações em línguas cresçam cada vez mais, que você tome tempo se envolvendo com o Espírito Santo, deixar se encher mais dessas verdades e isso crescer mais de você. E aí você vai estar embriagado do Espírito, cheio do Espírito, ao redor está um tumulto, mas você está em paz. Ao redor está confuso, mas você está bem. Porque eu estou tomado do Espírito de Deus. Uma característica, né, uma das, se é que eu posso dizer, das características de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, é que vive rendendo graças. Tem uma vida grata. É grata ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. É grata ao Senhor pelo dia, é grata ao Senhor pelo sol, é grata ao Senhor pela chuva, é grata ao Senhor pela casa, é grata ao Senhor pelo carro, é grata ao Senhor pelo ônibus, é grata ao Senhor pelas pernas que tem para caminhar. Uma vida grata. Isso é uma característica de um homem e de uma mulher cheia de Espírito. Alegria é uma outra característica de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. Feliz, alegre, porque ele sabe que Deus cuida de mim. Eu sei, né, que Deus cuida de mim, eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que o Senhor me protege. Não tem como eu ficar triste com essas informações. Eu sei que Deus está comigo se eu estou me enchendo do Espírito, se eu estou me enchendo da palavra, se constantemente eu estou orando em outras línguas, enchendo do Espírito, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor com graça no meu coração, louvando ao Senhor, deixando a palavra habitar ricamente em mim. Não tem como eu ficar triste. Não tem como eu andar cabisbaixo. Não tem como eu ficar desanimado. Não, 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 não. Essa palavra me levanta, essa palavra me anima, essa palavra me fortalece. Uma característica de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo, que vive cheio do Espírito Santo, é como você fala. Há uma maneira graciosa no falar daquele que está cheio do Espírito Santo. Há uma graça no falar. As pessoas pensam, rapaz, você fala diferente. Você não fala normal, não, não, não. Tua fala é diferente. Falavam disso para Jesus. Olha, ele pode até falar o que os fariseus, os publicanos falam, é da mesma lei dos judeus, mas ele fala diferente. Ele fala como quem tem autoridade. A Bíblia diz que os discípulos caíam na graça do povo. Irmão, você vai cair na graça do teu vizinho e da tua casa, cheio do Espírito Santo. Eles vão olhar para você e dizer, rapaz, tu fala diferente. Tu tá sempre rindo. Tua postura é outra. Parece que tu vive em outro mundo. É verdade. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui na terra. A Bíblia diz que nós não somos daqui, não. Nós somos do céu. E fomos chamados para manifestar céu na terra. Como é que eu faço isso? Cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito. Viva cheio do Espírito. Deixa a palavra de Deus habitar ricamente em você. Amém? Creia nisso, meu irmão. Viva isso. Pratique essa palavra. Deixa essa palavra inundar sobre a sua vida. Compartilhe aí esse boletim da fé com mais pessoas, envia para mais pessoas. Eu creio que se isso te ajudou e te abençoou, assim como me ajudou. Eu falo isso porque são verdades, irmãos, que eu trago para a minha vida, para que eu possa andar em cima disso. Não sou perfeito. Estou trabalhando para crescer em Deus a cada dia, né? A luz, a aurora está brilhando, está subindo, está crescendo.
até ser dia prefeito. Mas essa é a proposta das Escrituras. E eu não vou deixar o padrão cair, porque nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar pela sua vida. Pai amado e Pai santo, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Eu creio, Pai, que a proposta, do teu Espírito ter sido enviado à terra, Pai, para estar conosco, para estar sobre nós, para ir adiante de nós, Senhor. Pai, nós não queremos ser medíocres com relação ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. Queremos estar cheios do Espírito a cada dia. Assim como a tua palavra nos instrui para nos enchermos do Espírito, falando com salmos, entoando de coração hinos e cânticos espirituais a ti, Pai. Que a oração em outras línguas seja uma ferramenta constante, Pai, para o encher do Espírito, Pai, para o ativar, Pai, do Espírito em nós, em nome de Jesus, para que o poder de Deus esteja em constante atividade sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro, Pai, por revelação chegando para a vida dos meus irmãos, olhos espirituais abertos, compreensão clara do teu querer e da tua vontade sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo, Pai, e essa é a minha oração nesse dia. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu querido, foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando da boa palavra do Senhor. Amém? Seja abençoado e enriquecido na prática dessa palavra. Fica ligado conosco, amém? Em cada boletim da fé. Não perde. Shalom. Tchau, tchau.